eu sou o Ivan Giacomassi, membro da Perfix Consultoria, e hoje nós vamos conversar sobre as etapas que você precisa cumprir para desenvolver o seu plano de cargos e salários. Passos básicos e que muitas vezes fogem da atenção até de profissionais experientes. Quando você for iniciar o seu projeto de cargos e salários, o primeiro ponto que você precisa ter em mente é que isto é um projeto. O que eu quero dizer com isso? Se isso é um projeto dentro da sua organização, você tem que estar preparado para executá-lo, ter um plano de trabalho. Isso, plano de trabalho. Eu preciso formalizar que nós estamos dentro de um projeto de revisão do plano de cargos e salários, entender quem são os stakeholders, quem são aqueles que vão contribuir para o nosso projeto, quem são os pontos-chave, então com que áreas eu vou interagir, qual é o jogo de interesses que eventualmente dentro da organização será trabalhado, porque possivelmente nós temos áreas que têm grandes expectativas de carreira, áreas que estão se queixando de que estão defasadas, áreas que estão propondo a criação de novas posições. Então eu preciso ter muito claro qual que é o meu mapa, né? Por onde eu vou caminhar e quais são os interesses que estarão envolvidos, né? Porque os agentes que vão participar do projeto podem tentar me influenciar em algum momento. Eu preciso entender o que está rolando, qual que é a intenção desse pessoal, se eles vêm para contribuir com o projeto, se é para a defesa do interesse próprio, e eu tenho que ter o meu posicionamento. Preciso definir quem é o patrocinador desse projeto. Então eu estou desenvolvendo, mas eu preciso ter a retaguarda de alguma figura com autoridade aqui dentro, para que ela me ajude na tomada de decisão, para que nós tenhamos a força para executar o cronograma previsto. E é isso mesmo, cronograma. Temos que desenhar as etapas previstas e prever em que momento elas irão acontecer, de uma forma realista, nem acelerado demais e nem muito lenta. Uma vez que eu tenha o meu plano de trabalho, aí eu vou trabalhar nas etapas, né? E aí, pensando do ponto de vista técnico como consultor, particularmente a primeira coisa que eu entendo que é necessária no seu projeto é a definição de uma coisa que nós chamamos de arquitetura de cargos. O que é essa arquitetura, né? E que muita gente escorrega feio na hora de pensar nessa etapa do plano de cargos e salários. Na arquitetura, você vai determinar algumas diretrizes para aquilo que nós vamos chamar grosseiramente de classes funcionais. Isso mesmo. Quando eu digo assistente, eu espero que isso seja diferente de analista. Quando eu falo analista, eu espero que isso seja diferente de um auxiliar. Independente se é o analista financeiro, de marketing, de comunicação, de compras, analista jurídico, todas essas posições podem ser classificadas de forma geral como analistas. Então, o que caracteriza um analista? Você tem que ser capaz de responder essa pergunta. Quais são os skills que um analista deve ter, independente da área de atuação? Quais são as habilidades, em termos de comunicação, em termos de trabalho em equipe, em termos de uma liderança técnica, de capacidade de autodesenvolvimento? Você pode pensar em vários soft skills, inclusive, imaginar o que caracteriza o perfil médio de um analista. Assim como o perfil médio de um assistente ou de um auxiliar, de um supervisor, de um coordenador, de um gerente. O que diferencia essas posições? Isso é a nossa arquitetura de cargos. Quando eu tenho clareza disso, eu posso partir para a próxima etapa, que é realmente o entendimento da estrutura vigente, a estrutura que existe hoje. Nessa etapa, que talvez seja mais trabalhosa, é hora de você fazer o inventário de campo. Você tem que fazer entrevistas, coletar dados. Você pode disparar formulários, mas o seu objetivo é entender o seguinte: olha, quais são as posições que existem hoje aqui dentro e o que elas fazem? Catalogar, levantar, estudar essa estrutura. Depois que você tiver isso bem claro, você deve entender também com as áreas mais estratégicas quais são as perspectivas de negócio, o que se pretende para o futuro da organização. E quando você tiver todas essas informações, aí é hora de voltar para a arquitetura. Eu vou cruzar o que eu encontrei com o meu, digamos assim, que a arquitetura é quase como se fosse um gabarito, né? Eu começo a ver, olha, aqui na área X eu tenho, por exemplo, um assistente de comunicação. Só que quando eu vejo o que esse ou essa profissional está fazendo e eu comparo com a minha arquitetura, talvez eu descubra que, na verdade, esse assistente já é nível analista. Então eu tenho uma distorção na minha estrutura. Isso vai causar problemas na área, tanto do ponto de vista de quem está lá hoje, porque vai se frustrar, as pessoas percebem. Eu sei que eu estou atuando no nível de analista e a empresa está me alocando como um assistente, com uma remuneração de assistente. Isso frustra.
Da mesma forma, se você abre um processo seletivo, vai dar, para não falar uma palavra ruim aqui, né? Vai dar problema. Por quê? Eu vou abrir a vaga de assistente, vou contratar provavelmente um assistente, quando eu jogo ele na área para trabalhar, o que acontece? O gestor vem com uma demanda de analista, e ele fala, poxa, você não contratou alguém competente para trabalhar aqui. Claro, a vaga estava mal desenhada. Então, esse é o exercício de cruzamento estrutura com arquitetura. Da mesma forma, você pode ter o contrário. Você olha ali, por exemplo, olha, eu tenho aqui o analista financeiro. Só que quando eu vejo o que esse profissional está fazendo na área, poxa, está subdimensionado. Está fazendo atividades que seriam talvez de um auxiliar. Só está com o nome analista, mas é tipicamente o que nós classificaríamos como um auxiliar. Então, como técnico, o seu trabalho é entender essas divergências e começar a montar um depara com uma estratégia. Como é que nós vamos corrigir isso? Qual que é o nosso plano de curto, médio e longo prazo com relação a essa estrutura? Não só para o que existe hoje, né, os consertos, digamos assim, as correções devidas, mas também olhando para frente. Quais são as posições que a área de negócio, dado o escopo que ela nos passou, quais são as posições que nós precisaremos e que talvez não estejam previstas hoje? E mais, quais as posições que existem hoje que talvez não façam mais sentido daqui a 2 ou 3 anos, os cargos que podem desaparecer? Então, isso tem que ser muito bem pensado nessa fase. Depois, nós vamos fazer o desenho dos perfis ajustados e entender quais são os enquadramentos necessários. Quando eu tiver a minha estrutura bem montada, e aí você já chegou na metade do processo ou até passou um pouquinho, aí agora o nosso momento é o de fazer a pesquisa salarial. Aí, sabendo as posições já ajustadas, nós vamos fazer a pesquisa, nós vamos procurar entender quais são os valores de mercado que são praticados para essas diferentes posições. E aí você diz, é porque eu quero buscar a média de mercado? Não necessariamente. Para algumas posições eu vou tentar estar na média, para algumas eu vou querer ser agressivo, ir na direção de um terceiro quartil. Para algumas eu posso ser conservador, trabalhar no primeiro quartil. Então é entender o mercado e saber me posicionar em relação ao mesmo. Depois disso, finalmente é hora de nós fazermos o estudo de impacto financeiro para entender entre a pesquisa feita, o posicionamento que nós entendemos que é o ideal. E aquilo que nós temos hoje, qual é o tamanho do nosso gap? Será que nós estamos sobrepagos, subpagos? Quais são as posições mais críticas? E aí, arrematando, vem o plano de implantação. Então, legal, nós temos um cenário bem desenhado, nós temos que entender qual é a nossa estratégia de implantação. Em quanto tempo nós queremos ter esse plano colocado para rodar? Não precisa ser no mês seguinte. É uma implantação parcial? Vamos resolver isso em 3 meses? Em 12 meses? Em 24 meses? Não sei. Isso tem que ser discutido dada a gravidade do cenário encontrado, a perspectiva de negócio que a instituição tem, de receita, de gestão, de fatores que podem dificultar, questões jurídicas, relações sindicais. Tem muita coisa aí que pode tumultuar essa migração e exigir um plano de implantação ou migração de longo prazo. Mas esse é o passo a passo que eu recomendo que você siga minimamente para ter o seu plano revisado de uma forma profissional. E pode ter certeza que fazendo isso, seguindo o nosso método, você vai ter uma chance de sucesso muito maior e vai ter uma implantação muito tranquila. Agora, se o que eu estou dizendo aqui pode parecer talvez muita coisa de uma vez num vídeo só, se você não sabe o que é esse tal de terceiro quartil que eu mencionei e quer se aprofundar na dinâmica, né, quer ganhar nível e skill de consultoria nisso, eu deixo aqui para vocês no link do nosso vídeo o acesso direto ao meu curso de plano de cargos e salários. E ali você vai encontrar conteúdo em profundidade para daí botar a mão na massa junto comigo e conseguir cumprir todas essas etapas que nós estamos mencionando aqui.